Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala de saúde integrativa de forma descomplicada e descontraída. Eu sou Larissa Mello, sócia proprietária do Alta Performance e estou aqui com o meu digníssimo Elber Mello. Fala pessoal, tudo bem? Especialista em treinamento físico, também sócio aí do Alta Performance. Isso aí, certo? Vamos nessa. E a nossa convidada especial de hoje, quem será? Letícia Pimentel. Top. A top! Fisioterapeuta há mais de 17 anos. Olha isso. Né? E que atua aí no nicho materno-infantil, atendendo as mulheres, mamães, crianças aqui em Macaé. Famílias, isso aí. Incrível. Muito bacana, Letícia, seja muito bem-vinda, fique à vontade, vai ser um papo super descontraído. Obrigada. Bacana. Vocês, conheço Larissa há alguns anos já, Larissa, eu estou conhecendo hoje. Admiro vocês enquanto casal, está promovendo tantas coisas incríveis na nossa cidade. Já tenho acompanhado vocês e fantástica a ideia aqui do podcast. Muito bom. Obrigada pelo convite. Legal. Isso aí. Letícia, eu queria já começar, assim, pra gente poder te conhecer um pouquinho mais, como que você gosta de ser apresentada? Porque, né, você me passou ali uma lista de formações e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Até internacional. Então, ela vai falar. Bem, eu sou fisioterapeuta, como você falou, né, e gosto de ser apresentada como fisioterapeuta, raiz, inclusive. Legal. Sou formada há algum tempo e levo muito a sério a condição de ser fisioterapeuta, né? Já evolui bastante dentro desse tempo de formação. Se você, né, a gente conversando, você vê aí o currículo onde eu comecei, lá na UTI, reabilitação cardíaca, e fui evoluindo e fui encontrando o meu caminho dentro da saúde da mulher, dentro da reabilitação ginecológica, obstétrica. As pessoas acabam referenciando muito sobre o cuidado com a gestante, né, o cuidado obstétrico, mas é mais amplo até a minha atuação dentro do nicho de uroginecologia e obstetrícia. Fisioterapeuta, Letícia, fisioterapeuta. Conhecida assim, né? Quando a gente fala, não, vai lá na Letícia Pimentel, todo mundo já sabe. Já sabe. É bacana. Muito bom. Então, a gente tem uma partezinha aqui do nosso podcast que é onde a gente conta uma história, né? Pra ter esse entendimento da onde veio a Letícia, por que ela foi convidada para o AltaCast. Normalmente eu faço essa pergunta para ele, mas hoje quem vai falar, quem vai contar a história sou eu, né? Bom, perdi minha parte da história. O porquê, então, convidamos a Letícia para o AltaCast. Não, você vai falar da segunda fase. Então tá legal. Que é, né? A Letícia, na verdade, eu conheci há anos atrás. A gente até tentou fazer as contas aqui, mas deixa essa parte pra lá. Mas, na verdade, quem lembra da época do Dona Lissa, ateliê Dona Lissa, a Letícia foi uma super cliente minha lá. Olha, tá fazendo falta. Ai, meu Deus. Fiz vestidinho de dama pras meninas e tal. Então, foi nessa época que eu conheci e a partir dali comecei a acompanhar você no Instagram. Então, assim, na verdade, eu já vejo que você é super atuante há muito tempo nessa área. Até porque onde eu ando, eu sou a louca da gestante, a louca, né? Eu sempre falo disso. Provavelmente a gente deve ter iniciado essa conversa naquela época, né? É verdade. Em relação à reabilitação, à prevenção e aleitamento materno é um assunto que eu tenho... Começou a falar, eu tenho tempo pra gente discutir a respeito. Pode ser que a gente já tenha conversado. Não, certamente, porque naquela época era a época que a gente estava tentando engravidar. Entendeu? Então eu sei que desde então eu já te acompanho ali no Instagram, já fico por dentro das situações. Tanto é que, né, depois na gestação do Davi eu fiz fisioterapia pélvica por conhecer o assunto a partir daí. Porque na gestação de Sofia eu nunca nem tinha ouvido falar. Né? Realmente para mim foi... De um tempo para cá ficou mais evidente essa atuação também, né? Essa assistência na gestação, no parto, no pós-parto, na reabilitação pós-parto abdominal. Então, tem ficado mais em evidência também nas redes sociais. Para mim também, que sou mãe, eu tenho filho de 13 anos, de 10 anos, não era... Quando eu estava nessa fase recém-mãe ou até gestante, eu não tive isso. Estamos aí mais ou menos no mesmo tempo.
Mas muito bacana. Então, assim, já conheço a Letícia desde essa época, né? E aí, depois, a nossa vida tomou vários rumos aí. A gente entrou no ramo de atividade física e você passou a ser assunto ali sempre que a gente tinha algum caso de aluno. Porque mesmo sem conhecer pessoalmente, a Elber sempre indicava, exatamente por essa referência. Por conta de outras pessoas que nos contavam como, né, estava sendo ali o acompanhamento junto com você, como também essa referência de profissional na cidade, né? Que é sempre bom ter esse trabalho em conjunto. Então, agora entra a sua parte, né? Obrigado, Por que você decidiu escolher, então, chamar a Letícia para o nosso podcast? Vamos lá, tem sempre uma história de fato, sabe? A gente não escolhe as pessoas para estar conosco só por estar, só por realmente ser uma referência em uma área, porque tem uma história por trás, né? E tem que ter realmente uma história para fazer sentido aquilo que nós fazemos aqui. E a alta performance respira realmente a gestação desde a vida da Larissa, né? O treinamento físico sempre fez parte da minha vida pessoal, ela como praticante, mas minha vida profissional dizendo. E uma vez que nós decidimos escalar o nosso negócio e ir para o alta performance personal, ela engravidou no mesmo momento. Então, nasceu alta performance na gestação do Davi. Então, a Larissa grávida... Aliás, ela tá lá na foto linda, né? Você viu, toda né? vez que eu passo. Você viu, exatamente. Então, a gestação da Larissa cresceu junto com o crescimento do alta performance. E a gestação é algo tão poderoso internamente falando, que nós temos um nível de taxa de grávidas lá internamente que, assim, ganhou, engravidou. Uma grávida ganha neném, a outra aparece grávida. E outra descobre que está grávida. É uma média de 10 restantes ao mesmo tempo, a gente sabe? tem até uma responsabilidade de vocês. Muita responsabilidade. A gente já botou mais de que 50 crianças nesse mundo aí junto. A gente fala tem até uma piadinha interna que fala que é a água do alta performance que traz essa fertilidade toda aí. Exatamente. O pessoal toma muito essa água não, porque pode acontecer. Tem mulheres que levam garrafinha, não bebe água lá não. Sério, a gente tava brincando tanto com isso que o pessoal supersticioso começou a usar garrafinha de café mesmo. Mas é até engraçado isso. E de fato, sabe, por ter muita gestante vivendo alta performance, buscando esse atendimento personalizado, acaba que fazendo parte do processo também da gestação, como vocês falaram, né, algo que está muito em alta, em evidência, a fisioterapia pélvica. E sempre falavam de você para mim. Tô fazendo fisioterapia pélvica. Quem será essa fisioterapeuta? Exato, mas, pô, ela é muito boa, que, tipo assim, muitas gestantes passam por ela, de fato, né? E eu comecei a perguntar um pouquinho mais, mas como é que é o processo, etc e tal, quantas vezes na semana, quando você começou? Eu um pouco curioso, né? Mas para entender realmente como é que é o processo de fato. Aí chegou um período que tinha novas gestantes, eu já estava indicando você sem conhecer você diretamente falando. Com referência de outras. Você já faz fisioterapia pélvica? Não, gente, olha, Letícia. Que coisa boa, então, a Letícia está aqui do lado, tive outras gestantes que passaram por ela. E realmente gerou um ciclo interno do seu nome na alta performance sem antes conhecer você pessoalmente. E isso é muito responsabilidade também, né? Porque, gente, eu me dedico muito à assistência, sabe? Então, legal. assim, às vezes eu preciso até falar, eu tenho uma família também. E assim, eu sinto falta, às vezes, de ter uma equipe de publicidade, eu sinto falta de ter esse braço, que eu não tenho. Então, a minha publicidade está em quem eu atendo. Sim. E pode ter certeza que é super importante. É muito falam importante, muito bem de você, né? sabe? Então, eu acho que esse cuidado de me desdobrar a elas acaba sendo um bom trabalho, sem pensar muito nisso. Meu objetivo é cuidar delas, assisti-las da melhor forma. Isso reverbera, né? Sim, já chegou exatamente, lá. incrível. E é muito curioso que eu tenho sempre essa pergunta, quem é que te indicou aqui pra mim? Aí elas falam, eu procuro fisioterapia pélvica. Todo mundo só fala Letícia. Que medo, né, que me dá isso. Porque o que falam de mim, né? Me dizem que sou, poxa, quem tá falando que eu sou? Mas não precisa ficar com medo. Jesus, me ajuda, porque eu não sei como que tá sendo isso lá fora. De certa forma eu sinto gratidão, porque eu sinto esse retorno mesmo do carinho, sabe? De encontrar as crianças já grandes, né? Vocês daqui a pouco vão estar assim, vocês vão ver. Sim. Encontrar aquela mulher
fez atividade lá, o bebê já tá grande. Na verdade, é um carinho o que acontece internamente é que a mamãe com 30 dias está vindo pro já neném quer treinar. voltar a treinar e vem daqui a pouco trazendo o bebê. Isso aí. Tem mamães lá que vem com a cadeirinha, bota a cadeirinha do lado, treina com a mamãe. E a gente por precisa criar esse ambiente, né? Porque esse pós-parto, ele tem uma tendência a ser muito solitário. E ir para um lugar que ela possa levar a criança acolhida, e adequado para o ambiente adequado para essa chegada vai fazer toda a diferença para ela. Faz parte muito da nossa missão como empresa, sabe? Que é cuidar de pessoas a partir do treinamento físico e do relacionamento verdadeiro. Então nós buscamos realmente nos relacionar com os nossos alunos, sabe? Criar um ambiente de cuidado. E acaba que a gestante, que é um dos nossos públicos, se sente acolhida e cuidada e tudo realmente começa a acontecer. E voltando para a história, só para finalizar, aí bem interessante que as pessoas começam a perguntar, olha, Wagner e Letícia, eu tive um caso com uma última aluna que acabou de ganhar neném, a última gestante que acabou de ganhar, porque tem outros na fila já, tem até gêmeos no caminho aí. Essa aí você atende. Exatamente, a Carol. E ela falou assim, poxa, Albert, a fisioterapia serve pra nada não. Eu falei, serve sim, cara, na verdade é primordial. Tá sentindo vários incômodos aí, tem que ter o olhar também da física, não é só o meu olhar do treinador. Eu posso ter toda a precaução em realmente uma programação que seja um pouco mais segura para o seu treinamento, mas uma física te acompanhando também é importante. Ela foi primeira consulta, assim, nossa, ela é maravilhosa, ela aliviou minha dor, ela me deu várias orientações, agora eu sei o que eu posso fazer, tô me sentindo mais segura, que às vezes tá esse cunho realmente emocional, sabe? Devo ou não devo fazer? Posso ou não posso? E muito disso a gente vai falando no episódio de hoje, né? É bem interessante, assim, eu me lembro especialmente dessa cliente, dessa paciente, e as pacientes acham que, eu não sei se essa pergunta vai chegar, mas as pacientes acham que fisioterapia é para o parto. E não necessariamente, não. A fisioterapia, ela reabilita, ela traz habilidades corporais funcionais. E dentro da gestação, muitas disfunções, não vou falar disfunção porque parece algo negativo, né? Mas muitas adaptações por conta da gestação necessárias podem ser a médio e longo prazo disfuncionais e a depender de como era esse corpo antes da gestação, essas adaptações podem chegar como um prejuízo, como queixa de dor, como limitação funcional. Às vezes simplesmente para se virar na cama, para subir uma escada, porque ela fica muito tempo sentada no trabalho e isso é disfuncional por conta da gestação, que não era antes, né? Então a físio vai atuar tornando essa gestação funcional com habilidades corporais para que ela possa ser plena dentro da condição gestacional que é evolutiva, né? Uma paciente que vem hoje grávida, semana que vem é outra barriga, é outra necessidade, é outra queixa. Então eu tenho que arrumar agora para que daqui 3, 4 semanas, com toda a evolução da gravidez, que é sempre uma demanda maior de peso, de ajustes biomecânicos, não seja para ela uma condição de dor. Nossa. Porque essa gestante ela tem que falar coisas boas dessa gestação. Né? Todo mundo sabe o que a gestante não pode fazer. Não pode. Mas alguém já falou que ela tem que ter alegria? E alguém com dor tem alegria? Verdade. Nossa. Né? Tem que ter alegria, aquela gestação tem que ser plena, tem que ser saudável, precisa ser, né? E dentro da individualidade, da unidade biológica, emocional ou física de cada mulher, a gente vai trilhar e fazer com que essa experiência seja positiva. A experiência de gestar precisa ser positiva, né? E nós, experientes aqui no movimento, precisamos dar essa condição para ela. Verdade. Né? Penso que uma equipe interdisciplinar podia acompanhar essa mulher grávida. Nossa, Psicóloga, nutricionista, o médico obstetra, né? Assim, seria o melhor dos mundos ter esse serviço dentro da saúde pública. Imagina, Nossa, olha que incrível. Seria incrível. Né? Isso é uma condição preventiva. Eu penso que se a gente tem uma mulher saudável, né, dentro desses aspectos todos, a gente tem uma família saudável, sem dúvida, um bebê saudável, impacta todos os fatores da família, tudo, né? Absolutamente, né?
Então é utópico, parece utópico, mas é possível. Cada um aqui no seu nicho, se comunicando e entendendo as necessidades dela. Então fisioterapia pélvica não é para o parto normal, ela é para gestante, para todas as condições, todas as demandas que essa gestação traz para o corpo dessa mulher. Bacana. O tema, né, a gente acabou já entrando aí no nosso tema, e é exatamente essa ideia, trazer como que a físio ajuda na gestação, né? E a minha primeira pergunta seria, o que é o atendimento fisioterapêutico para a saúde pélvica? Você já falou esses termos e tal, mas para a gente trazer aí, né, um entendimento por base, o que seria então esse atendimento fisioterapêutico quando a gente fala aí da saúde pélvica? Saúde pélvica da gestante. Isso, né? Estamos pensando assim num pré-natal fisioterapêutico, né? Como é o pré-natal fisioterapêutico? Bem, tem uma intenção preventiva, como eu já falei, né? Sabendo de todas as modificações ditas fisiológicas, porque são para adequar o crescimento uterino, mas que vocês entendem que após a gestação, essa memória corporal da gestação permanece? Sim, com permanece? certeza. E não dá para voltar atrás. E que bom por isso, porque você realmente não vai ser igual nunca mais. A gente que já passou. E a gente sabe que, se a gente pensar nas avós, nas tias, sempre tem, vovó operou o períneo, vovó tem incontinência, prolapso, são questões pélvicas, né? Que, obviamente, que são mulheres muito diferentes da nossa geração, né? São mulheres que tinham outros perfis de vida diária, né? E muitos filhos, mais do que a gente, né? Sim. E filhos tidos em casa, partos normais, vaginais. Então, a fisioterapia hoje já sabe que podemos prevenir questões ginecológicas futuras, comuns às mulheres, né? Através de força, de tônus, de consciência corporal, de consciência postural, porque os músculos do assoalho pélvico são músculos posturais. Sem dúvidas. Né? Então, adequando preventivamente essa condição, a gestação por natureza é um fator de risco para disfunções pélvicas. Independente da via de nascimento, o histórico obstétrico, o número de gestações impacta na função e na saúde pélvica feminina. Então, prevenção, tratamento, no caso de uma mulher que já chega com uma queixa, uma disfunção, uma pubalgia, dor pélvica, né? Dor pélvica pode ser pubalgia, pode ser uma dor que irradia, o piriforme, o ciático, pode ser uma dor lombar, uma dor sacroiliaca, uma dor na relação sexual, uma condição de constipação, de incontinência, que talvez ela já tivesse uma predisposição e aumentou na gestação, né? Então, tratamento. E nos casos das mulheres que querem parto vaginal, parto normal, existe a parte da educação em saúde. Então, onde ela pode entender questões fisiológicas do parto que vêm por aí. Eu não abro mão de falar, inclusive, da cesariana. Ela precisa saber o que ela vai passar na cesariana. Com certeza. Eu não abro mão de, se uma mulher já tem uma cesariana marcada, eletiva, né? Previamente marcada, não tem uma indicação cirúrgica para o nascimento, mas é bom falar disso. Porque normalmente a gente ouve, né, tem a relação de, procura uma fisioterapia pélvica e tal, quando a mulher já quer seguir pelo parto normal. Né? Mas realmente a gente não vê muito essa indicação. É bom falar de cesariana, porque a gente sabe hoje que cicatrizes, vamos falar da cicatriz cesariana, que é nossa fala hoje, pode repercutir a médio e longo prazo em dores lombar. Nossa. Em dor cervical. Interessante. Em alterações de nivelamento, de alinhamento pélvico. É uma cicatriz, tem fibrose, tem restrição de movimento, de fáscia. E a gente sabe hoje em dia que fáscia é um tecido conectivo amplo. Exatamente. Que pode conversar lá no ombro, uma cicatriz. Trilhos anatômicos, né? Trilhos, cadeias fisiológicas, Exato. né? Então, assim, escolher uma cesariana simplesmente por escolher, por achar que é mais seguro ou que dói menos, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar de via de nascimento. Né, para esclarecer qual é, então, o que é cômodo e para quem é cômodo.
né? Exatamente. Se é para um sistema cômodo, né? Ou se é para realmente aquela mulher que não tem informação sobre o que é de fato necessário para ela e para o bebê dela. Informação é tudo, né? É realmente o que é melhor para a pessoa que realmente que está gerando, né? Mas sim além para a criança, mas para a nova pessoa que vai nascer com o nascimento daquele neném. Eu gosto muito de falar assim, quando um paciente chega pra gente com uma entorse de tornozelo, meu objetivo é que ele corra, que ele possa usar daquele tornozelo toda a função que aquele tornozelo pode desempenhar. Que ele corra, que ele salte, que ele tenha coragem de pisar no chão e enfrentar solos instáveis, não é assim? Sim. Se chega uma gestante, para mim, o que é funcional e fisiológico para uma gestante? Para uma mulher que está grávida, o que é normal e fisiológico? Que ela possa parir. Não tem como fugir disso. Ok, eu entendi que você não quer, mas é importante saber umas coisas aqui. Vamos entender algumas verdades. Porque eu entendo que muitas mulheres estão presas numa cultura cesarista. Sim. E elas são gigantes e elas estão presas num toquinho de madeira que ela pode arrebentar aquilo e fugir, sabe? São condições de crença limitante até. Sim. E cultural também, né? Eu lembro que quando a Larissa engravidou, né? A minha mãe falou assim, minha filha, que isso? Né, ficaram apavoradas. Parto normal, você quer sentir dor, você quer sofrer, minha filha? É assim. Não é isso, não é assim não, foi uma escolha. Precisa falar sobre isso, porque pode ser que aquela mulher esteja achando que é um sofrimento. Não. É e depois que a gente, uma fala que ela ouve de criança, né? Ok, depois que você ouve tudo isso e você ainda escolhe a via de nascimento, ótimo. Lógico. Ela tem liberdade de entender os limites dela e eu entendo que cada uma tem o seu limite. Sim. É humanizado entender os limites de cada um, né? Entender que pra mim não dá. E é muito interessante, assim, que quando acessam o meu consultório, é inevitável que elas saiam pensando outras coisas. Refletindo e um que vão ter o parto que querem, a via de nascimento que... Mas vai refletir diferente, assim. É importante. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Porque eu sou um exemplo disso, né? Eu tive uma filha que está com 11 anos hoje e tenho o Davi que está 1 ano e 10. E assim, na gestação dela, eu não tive acesso a nenhuma dessas informações. A minha preparação, igual a gente estava falando, informação é tudo. Nessa época, na gestação dela, a minha busca por informação era como é que eu vou amamentar, né, os cuidados com a criança, era do nascimento para lá. Como é que eu iria cuidar dela. E aquela fase que de fato eu estava vivendo, que eu iria enfrentar, que era o parto, que não tem como fugir, né? A criança não nasce sem isso. Né? Em momento nenhum eu tive essa coisa de ser, né, informada, até mesmo pelos profissionais que estavam ali me atendendo, e como também essa coisa, né, eu mesmo querer buscar informação, porque não era algo tão falado assim. E parece que era uma coisa natural. Nascer. Todo mundo... É igual amamentar, né? Vou amamentar. E quando você tem aquele bebezinho no colo e a coisa não tem encaixa, liga, né? E aí já na gestação do Davi, né, eu acho que também pelo momento que a gente estava, a gente já totalmente inserido nesse ramo de atividade física, sempre entendendo que a saúde, qualidade de vida e tudo mais. Então assim, eu já entrei numa gestação de uma forma diferente, né, preocupada com a alimentação, preocupada com o treino, e eu queria de fato o parto normal. E eu falei, poxa, agora é buscar informação. Então, assim, durante a gestação, tudo que eu fiz foi buscar, né, informação de como é que eu iria, né? Como seria, o que iria acontecer, quais eram as fases, o que eu ia sentir. Tanto é que no momento, né, que a gente começa ali, entra no trabalho de parto, já sabia exatamente as fases que eu estava. Isso faz perder o medo, né, Larissa? Sim. A gente tem medo do que não conhece. Exato. Eu tinha total convicção que eu ia ter o parto normal, né? Que ele iria nascer por essa via. Então, a informação, ela me ajudou muito nesse processo, né? Eu tive a oportunidade, infelizmente não foi com você, mas eu tive a oportunidade também de ser acompanhada por uma fisioterapeuta.
e me ajudou muito nesse processo, né? Porque consciência corporal, né? Traz entendimento. Eu digo, olha, às vezes eu falo isso, eu não acompanho tantos partos como eu acompanhava antes, até pela logística mesmo. Eu sou mãe, né? E a questão de acompanhar mulheres grávidas demanda muito da gente, muito. Eu já tive uma empreitada de acompanhar muitas mulheres. E me perdi o que eu ia falar. Não, eu estava falando da consciência. E eu digo, pode ser que eu não esteja lá no parto, mas você vai lembrar do que a gente está... Sim, lembra, né? Sim. Você vai lembrar do que a gente está falando. Eu não gerei em mim, o Davi, mas o fato de participar do processo de busca por conhecimento das fases... Lembra. Reconhece o lugar que você está. Quando, por exemplo, teve um dia anterior do trabalho de parto, ela estava sentindo algumas contrações não tão ritmadas. Muito espaçáveis, olha, fica tranquilo, pródromos ainda. Olha que nível. É diferente, não tá tem conhecimento. Se fosse um casal que não estava preparado, não estivesse preparado, você ia correr para o pronto-socorro, ia, sabe, atropelar uma fase que não estava na hora ainda. Exato. Né? Então é importante ter essas informações. Foi realmente, assim, eu trago isso que... Eu falo até que essa segunda gestação foi como se fosse a primeira, porque eu vivi algo totalmente novo, né? Nesse sentido realmente da busca pela informação, pelo que eu queria, e toda a forma como tudo foi conduzido, né? Eu treinei a gestação toda, me senti super bem, com energia. E eu lembro que na gestação de Sofia, eu era muito mais nova, e estava ali sempre prostrada, cansada, fadigando, respiração, muito sono, aquela coisa. E assim, eu me senti essa gestação extremamente plena. Esse é o termo. Que coisa boa. É uma cura, né? E quando você fala era com a primeira gestação, sim, é como se você estivesse gerando e curando as lacunas talvez da primeira, né? Mas e até o processo de nascimento também pode ser essa oportunidade. O segundo filho, gente, eu penso que o segundo filho é a cura. Maravilhoso. Não é? Se a gente soubesse, a gente começava do segundo, né? Meu Deus. Porque o primeiro é o teste, né? O primeiro dá um baque, bate a cabeça. E o segundo é tão leve, é tão... Não, eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor. Tem gente que encara aí o terceiro, o quarto. Não, o segundo tá de bom tamanho. Tá bom tamanho. Eu teria mais criança. Mas você tá no ramo aí. Uma coisa interessante que eu não tenho um protocolo de atendimento. Não, eu só sei o que eu não posso deixar de falar. O que eu não posso deixar de abordar. Entendi. Cada gestante é única, cada mulher é única. Cada gestação é única, né? Olha você falando que a segunda gestação foi diferente da primeira. Mesmo então, sendo a mesma pessoa, mas a gestação as demandas são diferentes. Sim. Então, eu não tenho assim, com 20 semanas a gente tem que fazer isso, com 30 semanas. Claro que eu sei o que eu não posso fazer com 20 semanas que eu faria com 37. Sim. Mas eu não tenho um planejamento metodológico, sabe? De que tem que ser assim, engessado. Eu sei o que eu não posso deixar de abordar, o que eu não posso deixar de falar. E essa demanda, né? A cada semana ela vem com uma demanda nova, uma demanda física, uma demanda de questionamentos mesmo sobre o processo que ela está vivendo. E isso é muito interessante, faz toda a diferença. Até porque as mulheres definem vias de nascimento também. Isso é tão interessante, né? Porque acontecem algumas perguntas para mim também em relação ao que pode e que não pode fazer. E uma delas é em relação ao core, né? A região abdominal. Elber, descobri que estou grávida, não posso mais fazer abdominal? Posso fazer prancha? Não posso? A resposta é a seguinte: você descobriu agora. Se você não tivesse descoberto, talvez você ficaria 1 mês, 2 meses fazendo, sem ter aquele volume abdominal devido ao crescimento do útero, e você não sentiria nenhum desconforto, não teria problema nenhum. Mais na frente, você possivelmente vai mudar a sua postura, vai realmente exigir muito mais na sua lombar. Vamos fazer um trabalho de fortalecimento inicial, e quando ficar realmente desconfortável qualquer tipo de contração ou estabilização central, a gente para de fazer. Vamos de acordo com a sua gestação. Mas quando? O seu corpo vai dizer, sabe? Mas isso acontece, Elber, porque você tem esse cuidado. Infelizmente, a gente não pode achar assim... bom, eu não sabia que eu estava grávida, então eu vou fazer como eu já fazia. Não, esse cuidado de entender o movimento, de colocar a mão, pode colocar a mão ali. Você é o profissional do movimento, você precisa entender como está sendo executado o movimento.
Precisa direcionar, porque às vezes o paciente não tem consciência. Lógico que também. Todo mundo em relação a volume e intensidade. Claro. Você não vai querer realmente... Precisa dosar exatamente especificamente para isso. aquela paciente. Sim. Isso aí. Existem alguns colegas que suspendem a atividade física. Totalmente. Isso não é interessante. Coloca, no caso, bota na bicicleta, bota na esteira. Exato. Enfim, isso acontece muito na nossa área, né? E às vezes a gente pega, né, alunos que já treinam, já têm uma vida ativa, descobre a gestação, e aí vão no médico, né, no ginecologista, no obstetra e tudo mais, e aí tem a orientação de parar. Exatamente. Né? Olha, só que ela era ativa até ali. Eu vou falar um caso real, ela tá trazendo alguns casos que acontecem assim, mas eu falo pra você, um real acontecer hoje. Eu tava entrando pra gravar esse podcast aqui, uma aluna que descobriu que tá gestante, tá com 8 semanas de gestação, foi no primeiro médico, ela, tipo assim, fisicamente ativa total, treina 6 vezes na semana. E durante, tipo assim, sempre treinou. Então tem 30 e poucos anos de idade, sempre treinou a vida toda. Então ela não é pessoa sedentária, é pessoa realmente fisicamente ativa. Tá com 8 semanas de gestação, o médico falou pra caminhar. Não, agora suspende um pouquinho até evoluir os primeiros 3 meses. Depois do 3º mês, você volta a fazer. Eu suponho que alguns colegas, quando intervêm assim, tem medo. Sim. É o receio. Acontece na minha área então também. Então é interessante, eu faço isso. Não é todo profissional. Telefone, acessa esse colega. Você vai ajudar ele. Sim. Talvez ele não te conheça, talvez ele não saiba o seu potencial. Então, quando você começa a falar com propriedade mesmo, porque você tem propriedade, você é o especialista do movimento, você sabe do que você está tratando. Então, fala, conta para ele, pode ser novidade para ele. Aconteceu recente comigo, eu atendo pós-parto imediato, conduzindo cicatrizes, tanto de cesariana quanto de lesão perineal, e eu uso laser. O laser faz fotobiomodulação do tecido. Olha que incrível. Bacana demais. E a paciente me contratou para fazer isso. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, não vou fazer o laser não, porque o médico não falou nada se eu posso. Eu penso que o médico talvez não saiba. Ele faz tantas coisas. Ele sabe muitas coisas que eu não sei, que não da minha atuação. Né? E aí ela ficou assim, até, poxa... Eu acho que isso é uma certa cobrança até para o médico, né? Porque ele precisa saber disso. Claro que eu, como profissional, e ele estando lá, ela estava internada, estando internada, eu posso acessar esse médico, eu posso apresentar. Talvez ele não conheça esse equipamento, esse recurso, que é incrível, que modula, que melhora a cicatrização. Uma mulher que vai amamentar, que vai ficar sentada tanto tempo, que precisa, às vezes, organizar melhor essa cicatrização para minimizar a dor e tudo. É um recurso incrível. Mas ele não sabia, ele não conhece, então cabe a nós, profissionais. E quando a gente é especialista, a gente consegue avançar em tantos recursos. Sim, porque você realmente aplica energia onde tem que ser aplicado. Exato. Você só vê aquilo. Exato, e falar disso para os colegas, né? Porque é possível equipe interdisciplinar, que eu falo, é bom, é importante para ele. E vai ajudar, fundamentalmente, o cliente. Sem dúvidas. Né? Então, liga pra esse colega. Então, o que ela me falou de fato, olha, Elber, vou procurar a semana que vem outro médico para ter uma segunda opinião. É porque ela acaba ficando insegura. Exato. Foi o que aconteceu comigo. Ela fica insegura, porque ela confia no profissional. Sem dúvidas. E ela precisa confiar nele. Nesse caso, ela tem essa opção de escolher ir em outro profissional, até porque... Ela vai ficar sem atividade física? No caso dela, é uma pessoa que tem acesso a informações. Ela sabe, né? Ela certamente tem amigas, ela, dentro do espaço onde ela treina, ela vê pessoas gestantes ali treinando. Então, assim, é uma coisa que você coloca, poxa, será que realmente eu não posso? Né? E ainda bem que ela se posicionou dessa forma, porque imagina só, uma pessoa que vem ativa, do nada, tem que parar, porque está claro que tem as situações que sim, né, a gente sabe. A gente já sabe que não está eletivo para atividade, tem que resolver, enfim. É realmente algo de risco, enfim. Mas ainda assim não dá para zerar. Ainda assim. Que a atividade ajuda uma gestação de risco. Uma gestação de uma paciente hipertensa ou diabética. Ela tem que fazer atividade física. Lógico, metabolizar melhor. Agora, uma paciente que é hipertensa, por exemplo, são exercícios específicos. Sem dúvida. E quem atende essa paciente tem que saber.
Regular a frequência cardíaca. Regular a frequência cardíaca. Você vai direcionar o exercício mais para membro inferior ou superior? Como é que vai ser? Então, a gente precisa ter essa expertise. Mas a gente só vai ter esse retorno, né? Quando a gente acessar os colegas também. Eu tenho essa prática de ligar, de me apresentar. Isso é muito importante. Muito importante. Na verdade, né, já ocorreu esse tipo de situação com outros médicos, eu acho que não na área de gestante. Exatamente, aconteceu. Vocês já trocaram figurinha sobre, né, um atendimento específico de uma pessoa e tal. Porque traz segurança até para o profissional. Sim. Sem dúvidas. Porque ele traz a responsabilidade de se acontecer alguma coisa. Eu tô aqui, eu tenho que... Cada um se colocar na sua posição. Olha só, eu penso assim. E faria assim. O que você pensa sobre isso? Se colocar numa condição de ser até questionado. Mas por que você faz assim? Olha, porque eu penso assim. Nesse caso específico. Mas também tem aquilo, sabe, Letícia? A questão do ego, né? Tem pessoas que, infelizmente, sabe, não se deixa ser vulnerável ao aprendizado, uma vez que se coloca numa condição de talvez, olha, eu não sei tudo. Me ensina um pouco também da sua área. Esse é o ponto. Ainda assim, eu insisto que a gente precisa acessar. Com certeza, sem carinho, dúvidas. Né? Vocês me perguntaram qual que é a curiosidade, o hobby, uma coisa assim. Verdade. Sim, verdade. Não sei se vocês já vão me perguntar isso. Não, podemos entrar já nesse assunto. Achei assim, de extrema importância a resposta que você nos deu. E, por favor, fale pra gente. Ontem eu recebi uma demanda de uma reabilitação pós-parto. E aí, no final, eu acho que ela se surpreendeu com a minha avaliação, que ela foi para tratar o abdômen. E uma paciente que me busca para avaliar e tratar um abdômen, ela não vai sair tratando o abdômen apenas. Porque a gente não é um abdômen, a gente não é um períneo. Então, a gente é muita coisa, né? O indivíduo é muita coisa, são muitas coisas. E aí, acessar a pessoa, acessar o outro é divino, né? Por que eu vou mudar a postura de alguém? Que audácia! Eu não mudo ninguém. E aonde eu acesso, né? Então, quando ela quer reabilitar o abdômen, por que ela quer reabilitar o abdômen? O que tem ali? Tem ali um motivo, né? Então, a gente consegue acessar uma essência muito mais do que o corpo. Porque o corpo é só o canal, o corpo é só aquilo que mostra, né? Sim. E quando a gente muda uma essência, quando a gente muda uma questão tão íntima, e ginecologia é muito íntimo, né? Sem Pelve. dúvidas. Eu sou apaixonada pelo sacro. Olha que nome incrível, não é sagrado? É divino. Verdade. Né? E acessar isso faz rebuscar, faz entender uma essência, um valor, uma singularidade, né? E aí ela entende o abdômen dela. Pronto, você não precisa mais mandar ela contrair o abdômen. Contrair o abdômen? Não tem essa ordem. Ela já entendeu. É automático. Exato. Porque ela revive, reabilita. Não é reabilita ali, aquele segmento. Mas precisa transformar, né? Precisa ter sentido. Por que você quer parir? Qual é o sentido de parir? O que isso vai te transformar? Não é só contrair, contrair, o bebê sai. Não. Qual é o valor? E a reabilitação está nisso. Né? Então, meu hobby, a curiosidade né, a respeito, é a minha fé. Legal, Quem somos nós? Né? Que valor tem? É só um períneo? É só um abdômen? É só um binômio mãe e bebê? Né? Por isso que não tem protocolo, né? Claro que a gente sabe que tem protocolo e que a gente aplica as técnicas, os métodos e as ferramentas que a gente conhece. Mas tem uma essência aí. Como você conduz, né? Exato. E que vai funcionar para um e não vai funcionar para o outro. E é onde a gente precisa acessar. A gente precisa acessar os colegas, acessar as famílias que chegam e fazer encantar, sabe? E fazer chorar, precisa desmontar, né? Esse peso. Ser mais vulnerável realmente à mudança que você tanto espera, né? Exato. Que você quer, mas você vê aquele seu cliente que está lá, malha 200 milhões de anos e está com o mesmo formato, pesado, não tem evolução. É uma essência única, né? Se você não conseguir acessar de fato, você não consegue gerar essa transformação que vai ocorrer na vida da pessoa, né? E aí, quando você encontra isso, ela não quer sair de perto de você. E eu nem quero sair de perto dela, porque, poxa, traz tantas coisas incríveis pra mim. E é isso, assim,
ficar fechado só num grupo, só numa equipe, eu só atendo com esse médico, eu só atendo esse... Não, pensar muito pequeno, né? Acessa todo mundo, vamos conversar aqui. Claro que muitas pessoas não vão estar abertas, né? Como você falou, pelo ego e tudo mais, mas é a oportunidade que a gente teve de chegar ali, pra mim, pra ele, né? Com certeza. Então, eu tenho muita esperança, eu acredito muito no ser humano, então a gente vai se renovando. Claro que a gente também se cansa. Quando, né? Porque por seres humanos também se cansa. Com certeza. Ô, Letícia, eu queria te fazer uma pergunta, porque você, a gente estava conversando aqui antes, aí você falou que você atende nesse nicho materno e infantil. Então, olhando um pouquinho para a mulher, não só nessa fase, né, da gestação, quando que essa mulher deve te procurar? A gente já entendeu que na gestação é extremamente importante, né, não independente da via de parto, tem as situações que essa gestante deve te procurar, mas no contexto geral, como mulher, né? Antes de uma gestação, após essa gestação, já numa fase mais madura da vida, como é que seria esse atendimento para a mulher, para a saúde da mulher? Em se tratando de gestação, o melhor dos mundos, né, seria ela chegar antes da gestação. Não só na físio, antes. Né? Antes da gestação. Legal. Não só na físio, né? Estando grávida, em geral, elas chegam a partir de 12 semanas, por ali, para o primeiro encontro, quando elas não têm queixas, né? Eu já recebi pacientes com 8 semanas e com grandes queixas dolorosas. Nossa. Queixas de dor pélvica, de disfunção, limitação de movimento. Então, elas chegam nesse SOS também. Grávida não tem uma idade gestacional própria. Ela tem que chegar com tantas semanas. Não, isso pode oscilar. Em geral, antes de 20 semanas. Bacana. Antes de 20 semanas. Legal. E aí, o acompanhamento é semanal, até porque a gente tem uma evolução dessa gestação. A cada semana, um quadro, uma perspectiva, uma demanda, uma mudança, né, normal, comum à gestação. E aí, dentro da proposta de prevenção, tratamento, educação em saúde, ela vai evoluindo em função da idade gestacional que ela está. Né? Então, existem abordagens próprias para uma gestante de 20 semanas, próprias para uma gestante de 37 semanas, né? Então, para cada idade gestacional, a gente tem uma abordagem adequada. Importa que ela chegue antes de 30 semanas, importa que chegue antes, mas às vezes elas não sabem, elas não conheciam, não tiveram oportunidade, então elas podem chegar a todo momento, mas ideal que chegue antes de 20 semanas. Legal, muito bom. E aí, no caso, então, da mulher, num contexto geral, antes da gestação, existe alguma situação que a mulher, no geral, possa... Estou passando por tal situação e a fisioterapeuta vai me ajudar. Existem algumas condições pré-gestação que podem, inclusive, estar atrapalhando a concepção. Questões de endometriose. Né? Mulheres que apresentam o diagnóstico de endometriose podem apresentar dor na relação sexual. Né? Dor pélvica crônica. Então, essas condições chegam antes da gestação. Né? Pra gente... às vezes mulheres que já fizeram a cirurgia da endometriose, mas que têm a memória da dor. E aí a gente, na fisioterapia, trabalha essa organização, essa funcionalidade, né, essa reprogramação da memória da dor. Né? A dor é sempre uma memória, né? O cérebro entende a dor. Então você tem um estímulo físico, corporal, o cérebro entende isso e repercute isso, traduz isso na resposta. Então, se ela já tem uma fase, ela teve uma fase pré-cirúrgica, até mesmo antes de identificar, ter o diagnóstico de endometriose, ela tem um histórico de dor crônica, dor na relação sexual, dificuldade de função intestinal, porque a endometriose é uma doença inflamatória que repercute em tudo isso, né? Então, tendo feito, tendo o tratamento da endometriose, a fisioterapia vai atuar normalizando essa sensibilidade dolorosa, normalizando o tônus muscular e facilitando, então, para a gestação. Se preparar realmente para a gestação, né?
Legal. Endometriose. Eu citei a endometriose como uma patologia, mas às vezes a dor na relação sexual tem outras origens, né? A dispareunia, ela tem outras origens. Ela pode ser primária, desde da primeira relação, ela pode ser após um trauma vivenciado, um abuso. Então a fisioterapia pode atuar nessas situações. Quando não há uma queixa, uma disfunção, quando ela não traz uma dificuldade na relação sexual, ela pode vir para simplesmente fazer uma avaliação pélvica, entender questões de tônus, prevenir disfunções possíveis da gestação, que incontinência urinária, questões de disfunção que podem na gestação levar a dor, né, na dor pélvica. Realmente se preparar para aquela fase. E muitas orientações também, né? Elas vêm sedentas de informações. Né? Eu sempre pergunto assim, por que você quer começar a fazer fisioterapia pélvica? Por que você quer fazer fisioterapia pélvica? Elas já chegam grávidas, né? Eu quero entender como que isso tudo acontece. Elas querem saber, elas querem entender o que está acontecendo. Isso é muito legal essa resposta, porque é para você uma abertura de você explicar realmente tudo que você quer que ela entenda, né? E é muito curioso, porque elas vêm todas de roupinha de ginástica, né? E uma fisioterapia pélvica. E aí acha que vai fazer, sei lá, pilates. Acha que vai fazer... Não, e às vezes a gente super joga na mesa, assim, tem dinâmicas, né? Eu digo, para eu acessar a pelve, eu preciso entrar aqui, na cabeça, fazer entender, né? Por que você precisa balançar para lá e para cá? Qual é o sentido de balançar para lá e para cá? Essas dancinhas que todo mundo faz? Não, tem que ter... bola. A bola. Por que eu vou sentar na bola? Tem que entender tudo isso. Por quê? Por que é o momento de sentar na bola? Pra quê? Porque mandar sentar na bola, todo mundo manda, né não? Sem dúvida. mandar andar, aquela bola pilates, mandar andar no corredor, todo mundo pode e deve mandar, né? Porque o movimento corporal, todo mundo tem propriedade de mandar. Até a vizinha, minha filha vai caminhar. Sem dúvida. Tá parada. Mas ter a propriedade de indicar um exercício adequado para aquela fase, para aquela queixa, para aquela demanda, então, poxa, faz toda a diferença. Com certeza, incrível. E ela precisa entender isso, precisa fazer sentido para ela. A paciente que tivemos em comum, que voltou e que se surpreendeu, certamente teve essa sacada, assim, nossa... Ela ficou muito grata, além do alívio da dor, mas a conscientização do que era a fisioterapia. Que realmente existia, poxa, não serve pra nada fisioterapia, etc. Fisioterapia é sempre aquela coisa chata, né? Vou lá fazer fisioterapia. Não, eu quero brilho nos olhos, de fazer um exercício de vovozinho, mas nossa, que incrível isso, poxa, eu tô balançando. É só o fato de entender o porquê que está fazendo aquilo ali, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é por isso que Letícia é tão procurada. Certamente. Engraçado, a conscientização tão poderosa, Letícia, por quê? A nossa metodologia de treino tem uma fase que a gente chama de fase de reabilitação, que ela antecede a fase de força, propriamente dito, que é uma fase mais exigente, né? Que o foco, de fato, você vencer uma resistência de carga, seja peso corporal ou uma carga externa. Mas a fase de reabilitação, eu foco em talvez alguma disfunção do aluno, algum desequilíbrio articular, alguma falta de força, enfim, ou ganho de mobilidade. Se eu, simplesmente fazer esse movimento aqui, é um movimento que, entre aspas, é chato. O cara quer fazer agachamento, supino reto, empurrar aquela barra, mas se eu não trabalho realmente uma ativação escapular antes de empurrar, ele vai... não tem performance. Exato. Então, é uma evolução. Exato. Então, eu explico por que ele tem que ativar a escápula antes de você realmente empurrar uma barra. Então, ele vai ativar a escápula no movimento realmente de ativação previamente, com prazer. Nossa, estou melhorando o meu movimento. Se você não explicar isso, ele não acessa e não valoriza. Fica chato. E fica chato. Tem alguns que pula essa fase logo, que essa fase é muito chata. Não, mas por que é chata? Aí você explica porque, então é importante. Então tem que fazer para performar melhor no meu treino de força. Então Perfeito. Essa é realmente a ideia. Trazer essa informação é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla com a equipe, para desenvolver a equipe sempre nisso, porque de fato o nosso método, ele tem várias fases, né? A pessoa não chega e treina assim de qualquer forma. Tem cada fase e tem um porquê de cada fase, é uma construção daquele treino. Então a gente sempre reforça isso com os professores exatamente para passar essa informação para o aluno. Olha, a gente vai entrar agora na fase tal, para isso, isso e isso. Esse movimento aqui é para isso, isso e isso.
E a informação é isso, precisa né? dessa evolução, assim, igual eu falei da entorse de tornozelo. Sim. Não tá na fase de pular. Uhum. Tá na fase do controle motor. E é chato o controle motor, porque é difícil fazer um exercício, um movimento minucioso de pequenos músculos, de músculos intrínsecos. Sim. Transverso abdominal, multifídeos, piriforme. É difícil você ter aquela concentração, aquela consciência de mexer. Falei piriforme não, músculo do assoalho pélvico, períneo. É difícil, porque são músculos pequenos que estão ali todo o tempo. Em geral são músculos de parede, são músculos tônicos, de resistência. É muito difícil você ter um controle motor desses músculos. E às vezes eles acham chato porque é difícil. Sim. E se você não tem de base essa consciência e essa performance, esse controle, você não tem performance. Sem dúvidas. Não dá para trabalhar, eu sempre falo isso, você quer trabalhar força, quer trabalhar explosão, se você não tem resistência. Sim. Se você faz um treino de base, para tonificação, para melhorar tônus, para melhorar a estabilidade, se você não tiver isso, e a gestante perde isso, a gestante precisa perder, igual a história da diástase, ela precisa perder para o crescimento do útero. Que bom que já sua ia entrar tá nesse crescendo. ponto. É uma queixa que deve chegar para você também, que chega para mim lá, Elber, eu tô com diástase agora. Falei, normal. Imagina, né? Que bom que você tá com diástase, né? feliz. Porque realmente o seu útero tá crescendo, de fato também tá evoluindo, as coisas estão acontecendo. E quando acaba de ganhar o neném, fala, quando é que acaba a minha diástase? Qual exercício que eu faço para voltar realmente meu abdômen, para acabar com a minha diástase? Bota o dedo aqui e começa. Então vamos lá, o que é diástase? Então, a diástase hoje em dia eu digo que a diástase é terra de ninguém, né? Todo mundo é especialista em diástase, todo mundo sabe de diástase. Se você abrir o Instagram, tem perfis especialistas em diástase. Olha, Como assim, né? Vamos lá. Tem gente que vende o produto só para isso, né? Não, e vamos falar claramente, gente. Diástase zero não existe. Ponto final. Vamos ser polêmico? Vamos. Não existe diástase zero. A diástase, ela precisa existir. Né? A gente vai falar do que é a diástase. Olha isso. A diástase, ela precisa existir e 100% das mulheres grávidas, ao fim da gestação, tem uma diástase aumentada. Um espaço entre os músculos reto-abdominais. Isso aí. Que traz uma possibilidade de expansão e de aumento da pressão intrauterina. O útero que cresce, né, precisa desse espaço. Sim. Né? Então, entre os músculos do reto abdominal existe um tecido aponeurótico conjuntivo resistente. Linha alba, né? A linha alba é um tecido aponeurótico. A linha alba é um tecido conjuntivo extremamente forte. Eu digo que a linha alba, ela é o espaço necessário para regular as pressões eu digo não é, né? Para regular as pressões intraabdominais, a pressão intraabdominal. E a pressão intraabdominal, ela oscila, estando grávida ou não. Você come uma coisa que seu intestino respondeu, gases, aí o estufamento, enfim, questões... Até o estado de repouso e atividade, tudo muda. Respiração, você precisa ter a diferença de pressões, né, torácica e abdominal. E quando a mulher está grávida, essa pressão intraabdominal é muito grande, né, e ela repercute, essa pressão ela precisa escapar. E a linha alba é o ponto, então, que cede. Tem o reto abdominal aqui dos dois lados do meu abdômen, ele cresce assim e ele cresce assim, ele afasta e ele traciona essa fibra aponeurótica. Agora, isso a diástase é simplesmente o espaço entre esses dois músculos, ponto. Agora, a gente tem uma diástase funcional ou disfuncional. Aí que é a questão. Aí é que está a questão. Exatamente. Né? Então, o quanto esse músculo se separou e o quanto eu trago uma instabilidade nesse tecido conjuntivo, nesse tecido de aponeurose, é que eu vou ter, então, uma diástase disfuncional, onde regular a pressão interna passa a ser mais difícil. É onde, quando ela faz algum exercício, algum movimento, ainda grávida, a gente vê um abaulamento entre os retos.
uma instabilidade aqui no meio, entre os dois músculos, as duas faixas de reto abdominal, né? E o quanto isso permanece no pós-parto. Sim. Então, eu preciso trabalhar o abdômen na gestação. Absolutamente. Então, esse é o ponto aí, ó. Precisa. Exatamente. A gente precisa trabalhar tônus, precisa trabalhar resistência de parede abdominal, até porque esse bebê precisa estar no eixo da pelve. Se eu tenho um abdômen flácido, largado, esse bebê está largado também. E ele não está no eixo da pelve, direcionado para o canal, para o caminho de saída. Hoje, em relação a isso, né, é bom que você complementa de forma bem mais assertiva agora, sobre tônus muscular na região abdominal durante a gestação. Como que nós seguimos na alta performance hoje? Nós buscamos realmente trabalhar a região central em contração abdominal ou instabilidade, até que de fato se torne desconfortável devido à pressão intraabdominal. Chega um momento que se torna desconfortável por um aumento realmente do útero. Da pressão. Exato. Então está sentindo muito desconforto e, consequentemente, pelo aumento da pressão intraabdominal, vamos diminuir de fato aí essa frequência, essa intensidade, para o limite para outros movimentos que também é ativo, mas não diretamente. Perfeitamente. Exatamente. Você pode fazer exercícios de membro superior e inferior que já vai ativar. Ele precisa passar no abdômen. Exatamente. Que é a caixa de força, que é o core que a gente fala. Exatamente. O fato de você levar o braço para você pegar um peso, você já ativa o transverso. É necessário que a paciente tenha essa consciência. Exatamente. Porque ela fica lá no seu estúdio, 1 hora por semana, 2, 3 horas por semana e o resto do dia. Exatamente. Ela não pensa naquilo, na ativação prévia, né? Então, trazer consciência é trazer ativação automática. Isso. Né? A gestante, ela perde isso e a gente pode treinar isso para ter essa sustentação. E, inclusive, por que chegam com incontinência urinária? De esforço na gestação, porque esse abdômen está precisa ser desprogramado para o crescimento. Sim. E ela perde um reflexo de ativação da tosse ou do espirro, um reflexo de ativação de diminuição de pressão interna. O assoalho pélvico que segura, e o assoalho pélvico que segura. A pressão vai sempre escapar para o lado mais frágil. Neste momento, pode ser a região gástrica, e aí ela tem, aliás, ela já tem de fato azia, refluxo, exatamente, e a região do períneo. E é muito interessante a diferença entre treinar homens e mulheres, é que, diferente do homem, nós temos um oco na pelve. Nós temos um tubo oco na pelve. Que se chama vagina. No homem, essa região, ela é muito, muito resistente, porque é uma trama de tecido conjuntivo incrível. O próprio formato anatômico da pelve óssea... Uma coisa engraçada agora que eu vou contar, que vai explicar muito o que você está falando, é o seguinte... no yoga, né, quando de fato a nossa instrutora fala assim, olha, ativa o períneo. Ativa o sexo, né? Para a mulher é mais fácil que é o seguinte, tranca o xixi, e o homem, que não sabe fazer isso. Então ativar realmente o assoalho pélvico para o homem é mais difícil que para a mulher. Exatamente. Interessante, né? Exatamente. E treinar precisa ser diferente. Em função dessa diferença anatômica, né? Então, na gestação, imagine todas as transformações fisiológicas, ditas naturais, ditas fisiológicas. Eu falo sempre dita, gente, porque essas mudanças ficam no pós-parto, né? E aí já não é mais fisiológico. É verdade. Então, a gente precisa entender que o que fica da gestação no pós-parto precisa ser reorganizado, precisa ser reabilitado, precisa ser reestruturado. Não, você falou de um ponto aí que é a questão da incontinência urinária. Né, até abrindo uma situação que eu vivi nesse pós-parto, que de fato eu treinei a gestação toda, não tive escape de xixi enquanto estava gestante ali e tal. Fiz o acompanhamento com a fisioterapeuta e tudo mais. No pós-parto eu já tive essa sensação de escape de xixi ali, né, trazendo no popular para as pessoas entenderem, mas assim... ocorria, por exemplo, quando eu fazia algum movimento de salto ou de subida, alguma coisa assim. E aí, no início, aquilo para mim foi assustador, né? Aí depois, conversando com outras mulheres ali, cara, eu percebi que assim, isso é mais comum do que as pessoas sabem. Eu te parabenizo por falar isso num podcast. Sim, porque ninguém fala isso. Eu já vai ficar público, imagina, né? Muitas mulheres têm essa dúvida. Não, mas é por isso que eu abri, porque assim, teve até importante falar. Teve até um momento que eu estava na aula de Muay Thai, né? E aí eu falo com o professor que
tinha um movimento que ele mandava fazer, que era chutar assim rápido, né? Rotação interna, né? E aí, ali eu falei, meu Deus, não tem como eu fazer esse movimento, ainda estava, né, muito no início. E eu falei, por quê? O salto com a pressão, eu ficava tentando realmente contrair, mas assim, tinha escape e você não consegue segurar. Sim, mas olha aí o que eu falo da alteração fisiológica da gestação que repercute no pós-parto. No pós-parto. Repercute no pós-parto. Você ficou 40 semanas, 39, não sei quantas semanas numa condição gradual, evolutiva, e ela no pós-parto... liberação de relaxina. Sim, e biomecanicamente uma estrutura de sobrecarga, né? Enfim. E no pós-parto, isso se mantém por algum tempo. Por isso que a gente tem algumas restrições de exercícios para uma mulher puérpera. Com certeza. Porque ela ainda não está apta. E é como eu falei, ela torceu o pé. Ela já pode correr? Não. Ainda não. Vai poder, mas ainda não. Não, e realmente foi algo assim, né, gradativo. Tanto que hoje já não passo mais por isso. Exatamente. Mas é algo que de fato muitas mulheres passam. E eu já citei isso em reunião nossa lá, que nós precisamos ter esse olhar para essas mulheres. Inclusive essa pergunta. Porque muitos profissionais não perguntam isso. E elas não falam. Porque é íntimo demais. Sim. Às vezes ela não fala nem com o médico. O ginecologista. Não, né? Às vezes nem o marido está sabendo que ela está passando por isso. Ela não vai falar isso. Porque acha que é um problema, uma coisa... Acha que é comum, acha que é normal. Afinal de contas, absorvente a gente usa todo mês mesmo, né? E, aliás, se você chegar num comércio que existe a venda de absorvente, você tem hoje em dia você tem todas as opções. Tem até calcinha. E para incontinência urinária não é essa a busca. Tratamento com fisioterapia. Né? Precisa tratar. E tem um bom prognóstico. Bacana. E aí a gente vê tantas propagandas, incontinência urinária, absorvente fulano de tal, calcinha, ninguém vai perceber. Imagina, né? Olha esse comércio. Meu Deus. A indústria, né? Essa indústria. É uma pena. Então, na diástase, existe diástase, sim. É muito comum eu receber mulheres no pós-parto que querem avaliar a diástase, e que no final das contas a diástase está funcional, e o que elas têm na verdade é a barriguinha da mamãe. É essa condição que você está falando, desse período pós-parto necessário de uma reabilitação fisiológica também. O corpo também tem suas ferramentas. Eu cheguei a ler alguns artigos em relação à diástase que normalmente já tem um avanço do retorno do abdominal reto em média de 6 meses. Passou desse período praticamente imperceptível. Então, o que ela tem, na verdade, é uma hipotonia muscular. Legal. Agora explica pra gente aí. Vamos lá. Hipotonia é quando ela perde um tônus de base. É quando ela tem uma flacidez muscular. Ela tem uma flacidez porque esticou. Esticou durante tantas semanas, né, necessárias ali nessa gestação. Ela tem capacidade, então, mecânica, funcional, mas tem uma certa não sei, só se ela fez com você lá o pré-natal. Se ela fez um bom treino, um bom acompanhamento com o fisioterapeuta, o tempo de reabilitação, você falou 6 meses, mas essas mulheres tinham a prática da atividade na gestação ou antes da gestação? É uma variável muito grande, Elber. Entendi. É uma variável muito grande, porque eu não sei se ela é sedentária, se ela foi sedentária. Isso varia muito, com certeza. Não sei se ela é tabagista, eu não sei o tipo de pele. Porque a estrutura de colágeno varia de constituição. Nossa, é verdade, Letícia. Muitas coisas podem contribuir para esse retorno. São muitos fatores. Muitos fatores. Então, o que a gente vai aplicar numa reabilitação, numa condução de pós-parto? Treino de tônus, de resistência, musculatura profunda, transverso, postura, porque a gestante muda. Trabalho respiratório. Muito, muito, muito. É a base do tratamento, da reabilitação. E elas não gostam, né? É porque, entre aspas... Na verdade, elas gostam, tá? Elas gostam. Não, no pós-parto... Elas não reclamam. Qualquer motivo pra sair... Qualquer motivo pra respirar tá bom, né? Essa é boa.
Qualquer motivo pra respirar tá ótimo. Até pro banheiro pessoal é pra respirar lá em casa. É isso. Exatamente. Cadê a Larissa? Tá no banheiro respirando. Porque a gente tá sempre com uma respiração apical, tensa, né? Restritiva. A gente não usa toda a nossa complacência. Então, quando a gente começa por isso que eu falo que não é só abdômen. Porque quando ela começa a respirar, ela começa a pensar, gente. Nossa. Olha que lindo isso. Mas é verdade, se você respira mal, você pensa mal. Você pensa pouco, você tá cansado, você tá fadigado. E esse é o retrato da mulher puérpera. Ela não dorme. Ela não tá bem. Então, quando ela tem um lugar onde ela possa oxigenar de fato, né? Mobilizar, gradil costal, repercutir essa função de ativação lá no períneo. Eu estou trazendo a vitalidade dela de volta, estou trazendo a dignidade dela de volta. E ela está sentindo o seu cinto, a sua cinta natural de volta. Isso faz mudar a postura aqui e aqui. Nossa. Que a gente não muda a postura de ninguém, né? A gente dá ali a chance dela pensar diferente. Essa é a minha forma de reabilitar. Incrível. Eu não posso pensar que eu estou tratando um abdômen, eu estou tratando uma mulher inteira. Assim, nós somos um corpo integral. O que mais tem ali que não está bom? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, é trabalho de reeducação postural, de técnica respiratória, de normalização de tônus, de estabilização articular. Tudo isso foi modificado na gestação. Sim. E aí ela entende que esse papo todo aí, que persegue as mulheres, que é a tal da diástase, é só uma pontinha. Uma pontinha. Que, sinceramente, vai junto, sabe? Vai chegar, né? Vai melhorar com toda a prática. Eu digo sempre, o belo é funcional. Ou o funcional é belo. Então, se você traz o corpo funcional, ela começa a ver beleza. Porque às vezes ela tem aquela gordurinha ainda. Às vezes ela não tá com o abdômen que ela tinha antes. E eu vou te falar, nunca vai ter. Nunca mais. A menos que ela entre aí numa cirurgia. E aí a questão da cirurgia... Mas ainda assim não vai ser o mesmo. Não, e te digo, talvez pior, né? Porque entram outras questões da cirurgia, né? Entra aí a questão das fáscias, de retração, de fibrose, tantas coisas que ela precisa melhorar. Então é uma capa que ela tá ali melhorando. A reabilitação de pós-parto é de dentro para fora. Literalmente. Incrível. E a musculatura profunda, o transverso do abdômen é de dentro, né? É profundo, então é de dentro para fora. É uma reconstrução. É apaixonante a forma que ela fala. Não. Ela eu fala digo, com gente, e assim, uma paixão incrível. O parto é partir. Né? Essa mulher que se partiu, que se deu, que deu sim, né? Eu quero isso para mim. Nossa. E o pós-parto é juntar esses caquinhos. Meu Deus. É ressignificar tudo aquilo, é trazer valor. E aí ela vai se reconstruindo. E aí muda aqui, ó, a postura. Se eu melhoro aqui minha postura, eu melhoro meu abdômen. Agora se eu tô aqui, cansada, desanimada, esse puerpério doentio. Calma, gente, o puerpério é incrível, o puerpério é um lugar, é uma oportunidade que poucas mulheres têm. Que poucas famílias têm, que poucos maridos têm, porque vocês também têm puerpério, né? Tem! Então, ter essa oportunidade de viver isso num sentido, poxa vida, que bom, né? Se isso não é de Deus, eu não sei de quê. Né? Poxa. Não é verdade? Realmente é divino. Claro. Poxa, que e essa mulher que está nessa fase, né? Pós essa gestação, quando é que ela pode retornar, então, ali à atividade física? Porque isso também é um grande medo de muitas. Dependendo da via de parto, né? Não, tal, geralmente tem uma regrinha hoje que falam 40 dias, né? O médico fala, depois de 40 dias. Como é que é o termo que usam? Até esqueci, que coisa de vó. Resguardo. O resguardo, isso. Quarentena. Resguardo. Não pode quebrar o resguardo e tal. Resguardo, esse negócio aí. Gente, eu acho individual também, né? É individual, porque assim, tem a logística com essa criança. Sim. Tem essa loucura de querer voltar ao corpo, sabe? Tem e a maternidade, e onde você vai incluir, assim, depende da fase que ela está, da situação que ela está vivendo, né? É claro que a gente tem mulheres, como você citou, que
já treina 6 vezes por semana, ficar sem treinar vai ser, vai custar para ela também, né? Ela vai sentir falta disso. Eu acho que é muito variável, né? Existe um cuidado, sim, ali de um tempo necessário. Eu acho que cada vez mais as mulheres vestem uma capa, sabe? Que sobrecarrega tanto e que, sabe? Sinceramente, descansa, descansa. Esse descanso que você Vive falou é tão né? legal, porque eu tive uma aluna que ganhou neném, né? Ela já voltou a treinar, mas ela é realmente muito ativa mesmo, sabe? Ela falou assim, não, uma semana eu tô de volta. Eu falei, para com isso, minha filha. Você não sabe se desconecta. Não precisa disso. Ela disse, não, 1 mês então tá bom, né? Eu falei, olha só, vive esse momento. Exato. Porque pode durar, assim, 30 dias a 40, pode durar 3 meses. Exato. Assim como tem outras lá que, poxa, eram fisicamente ativas, mas, enfim, o filho não conseguia dormir bem, ela não tinha que comprar a amamentação que não desenrola, essa adaptação do novo membro familiar. E demorou 3 meses. E tá tudo bem, porque foi necessário passar por 3 meses. A gente tem fases dessa reabilitação fisiológica, né, Elber? Então a gente tem a fase de reabilitação conjuntiva, a gente tem isso fisiologicamente, se a gente não fizer nada. Né, o corpo tem fases de cicatrização, né, fases de reabilitação. Então a gente tem fases de período conjuntivo, de reabilitação conjuntiva, tem fases de reabilitação muscular, 120 dias, 4 meses. Claro que, repito, vai depender muito o que essa mulher gosta, né? Ela pode caminhar, mas ela, não, imagina, eu vou caminhar, eu gosto de fazer outras coisas. Convém? Como é que tá esse cada corpo? caso Tá pronto mesmo, para né? isso? Tá pronto para isso? Olha, eu lembrei de um caso aqui, não vou citar por questão de ética de fato, de uma, não é nossa aluna, que treinou conosco um período, e ela super ativa, do CrossFit mesmo, e não, vou voltar rápido, voltou tacando carga, etc e tal, teve diversas complicações, sabe, inclusive pélvica, então suponho que sim. Teve que voltar todo um processo, regredir carga, intensidade, fisioterapia pélvica, etc e tal, para conseguir de fato realmente voltar a um estímulo que hoje ela vivencia depois de 1 ano. Mas foi com tanta sede ao pote retornar ao ritmo de antes. E retornar ao ritmo, isso é importante, esse limbo aí, sabe? Tudo pode, mas nem tudo convém, né? Lembra da entorse, quem nunca torceu o pé? Dá pra começar a correr logo que você parou de sentir dor? Não, às vezes a dor é amiga, né? A dor é um bom sinalizador de que calma, vai devagar, não é assim. Ela não tá proibida, tá? Eu não tô com um discurso aqui que não é pra fazer atividade. Não, eu sou... Claro, a gente é do movimento, não é isso. Mas entender também que ela tem limite, fases importantes para viver. Tem esse neném aí que você assumiu. Olha, eu acho que assim, o que eu percebo que ocorre lá nessa volta, né, dessa mulher que acabou de ganhar o neném e quer voltar à atividade física, que ela encontra, e graças a Deus por isso, ela encontra no nosso espaço muito mais do que o treino, a atividade. E a gente tem até uma duplinha, que elas vão saber que eu tô falando delas. Sabe quem são, mas essa que é assim, foram gestantes ali, né, próximas e tal, treinavam praticamente no mesmo horário, quase que... Era no mesmo horário. Era no mesmo horário, então compartilhava da gestação, né, treinando ali juntas e tal. Uma teve, depois a outra teve o neném. E agora as duas estão nessa retomada aos treinos. E aí elas ficam uma vendo o horário que a outra tá marcada para marcar junta pela resenha. É isso que elas falam. Né? Não, vou marcar junto. E para contar, às vezes, da noite mal dormida e com o filho. Exato. Então, assim, eu vejo que a atividade física, ela tá ali, né? É importante na vida dessa mulher, mas também por essa oportunidade que ela tem de ter acesso social, né? fora um pouquinho daquele mundo só da maternidade, porque onde assim, ela vai fazer a comadre dela. De um dia para o outro, né? Você vive a sua vida normal, sendo mulher, tá gestante e tal, mas tá ativa, tá trabalhando, tá treinando, tá saindo, e de um dia pro outro você tá em casa, cuidando de um bebê, né, fralda, amamentação, você mal consegue, sem dormir,
você mal consegue comer, tomar banho, fazer o básico por você. Eterno, né? Negócio, todo dia a mesma coisa. Exato. Então, assim, quando essa mulher vê essa oportunidade de sair, ela quer retomar aquilo que ela tinha antes. E nós acolhemos nesse sentido. Se é uma prática que ela tinha antes e que era tão prazerosa, ela pode degustar isso. Claro que o treino dela não retoma da mesma forma que antes, né? A gente tem todo esse cuidado nesse retorno também. E aí cabe ao profissional comedir. Sim, sim, porque ela quer o mesmo peso, a mesma carga de antes. Aqui, exato. Assim, eu tô muito flácida. Eu preciso ganhar massa muscular. Minha filha, tanta coisa que precisa ganhar ainda. Não, a minha reclamação com ele no treino depois era, nossa, eu não tenho força no abdômen, não consigo, né? Ficava na prancha e já não conseguia mais. É porque falta resistência, falta tônus de base. Por isso que a gente treina de dentro para fora. A gente reabilita, né, de dentro para fora. E nos testes ortopédicos que a gente faz nessa mulher que chega querendo tratar de diástase, ela não consegue levantar a perna sem girar a pelve, sem compensar a pelve. Ela não consegue levantar as duas pernas juntas sem erguer aqui, sem ancorar aqui em cima a carga. Tem uma instabilidade, não dá para voltar. Você passou 40 semanas, não pense que em 6 você vai ser o que você fazia. Não vai, não tem jeito. Legal. E é importante respeitar isso. Sem dúvidas. Poxa, incrível esse nosso episódio. Nossa. Se deixar, a gente vai continuar aqui falando muito e muito. Que bacana. Foi realmente muito gostoso. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Eu preciso muito de profissionais, educadores físicos, que tenha um olhar sobre a anatomia e a fisiologia feminina. Bacana, Letícia. Porque elas vão ficar comigo o tempo suficiente para reabilitar. E não vão mais ficar comigo. E o meu tratamento, as ferramentas que eu uso para reabilitá-las vão ter o limite do tratamento. Olha, alcançamos aqui, né? E ela vai sair do meu consultório e vai buscar uma atividade física, se já não estiver fazendo atividade física junto com o tratamento. E se ela volta para mim... É porque não foi bem feito. O quê? O meu ou aqui? Fora. Não sei, não posso acusar também. Mas, de fato, alguma coisa, depois que ela já se tornou funcional, passou a não ser respeitada. Né? Sim. Então, como eu digo, assim, quem trabalha com o corpo feminino, com o exercício, precisa entender as diferenças de homem e de mulher. Precisa entender as demandas de homem. Gente, a fibra muscular é diferente. Com certeza. Nós somos diferentes. Não é sobre toda ser mais ou menos. É totalmente diferente, ser diferente. Nós temos uma singularidade, nós temos uma individualidade, uma unidade. Aliás, entre nós também, né? Mas comparar homem com mulher. Muitas vezes não é fácil reabilitar uma mulher que não tem consciência corporal, não tem consciência do espaço íntimo, ginecológico, não conhecem mesmo, muitas mulheres não conhecem. Quando a gente consegue alcançar isso e consegue trazer a consciência para ela, e ela está feliz por isso, mas se ela sai e ou voltam, né, elas saem bem e voltam a sentir as queixas, voltam a sentir a disfunção, seja uma incontinência, seja uma dor pélvica, seja uma condição que ela já tratou, provavelmente esse profissional não entendeu bem, não respeitou bem. Porque nem sempre ela vai saber falar. Nem sempre ela vai saber falar. É muito comum, assim como um aluno chega pra mim, não sabe o que ele realmente quer, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. Pode chegar pra você uma paciente que não sabe explicar o que ele tá sentindo, de fato, né? As avaliações, elas são muito precisas, né? Então a gente identifica, sim, através de avaliação física, a disfunção, a gente identifica a ausência de força, a gente identifica a ausência de resistência, a gente consegue reabilitar isso. Lógico. Né? E precisa manter isso. Eu não quero paciente comigo por muito tempo, eu quero dar alta para esse paciente. Você falou de avaliação, disse, é de suma importância. O nosso primeiro passo na alta performance não é um treino, passa por 3 processos de avaliação. O primeiro, de fato, é a anamnese, para entender como é que está o histórico daquele aluno, sendo gestante ou não. Tem que ter realmente qual o histórico tanto de treino, repertório motor dele, como também histórico de família, de saúde, etc.
Como também avaliação física para saber a composição corporal, mas é apenas um detalhe para saber se está sarcopênico, se está sobrepeso, etc. E a avaliação funcional, que é para saber como é que está realmente mobilidade e estabilidade, tornozelo, joelho, quadril, torácica, ombro. Uma vez que eu tenho uma clareza articular, composição e histórico, dá para direcionar melhor. Não é simplesmente o que ele quer alcançar, mas aquilo que ele precisa para alcançar aquilo que ele tanto quer. Então, quando ele chega para mim com um bicho muito bem definido, eu quero hipertrofia, eu quero massa muscular, eu quero emagrecimento, eu quero qualidade de vida, beleza. Mas para alcançar isso, vamos avaliar aqui primeiro. Olha, são esses pontos que tem que estar ajustando. Então, a programação nossa é desenvolvida em cima do objetivo do aluno, mas também pensando na necessidade dele. Que é isso que vai me nortear. É por isso que não é receita de bolo, né? Exatamente. Não pode ser. É a proposta do personalizado, realmente, sabe? Trabalhar a individualidade. E é isso que encanta. Quando eu falo, eu vou lá, e a Letícia... É isso que encanta. É não ter esse engessado. E, o primeiro dia vai ser isso, o segundo dia vai ser isso. Não é assim. Eu tenho que escutar. Escuta. É, realmente dá o ouvido, né? Pode falar, abre o coração, meu filho. Deixa eu entender você. Não só o que você... Até pra acessar, né? Isso tudo que você falou. Muito bacana. Bacana, Letícia. E aí, como é que, então, as pessoas fazem pra te encontrar, marcar, então, ali um horário com você, poder se abrir, falar de tudo isso? O Instagram é nosso grande acesso, né? Acho que mais rápido, mais fácil da pessoa poder te acessar. É fácil, eu mesmo que respondo. Legal. Os acessos ao atendimento são sempre por mim primeiro, e depois eu canalizo, encaminho para a secretária, organizar a chegada de agenda e tudo. As abordagens, as primeiras abordagens por telefone ou por mensagem são sempre feitas por mim, onde eu já inicio as perguntas, o entendimento sobre o que precisam tratar, o que tem de necessidade, né? E acho que o melhor acesso é pelo Instagram. Né? Letícia Pimentel Físio. Legal. Lá tem meu telefone, tem meu e-mail e sou eu que gerencio. Muito bom. Frente também. Letícia Pimentel Físio. Anota aí, pessoal. Já procura aí. A gente vai colocar também aqui no episódio, @, né? Ficar mais fácil. Sim. Mas, Letícia, queríamos te agradecer imensamente. Eu tenho conversa por mais um tempo aqui. Então vou ter que marcar outro episódio, então. Podemos trazer outros assuntos, com certeza. Vai ser muito bom, realmente soma muito. Essa era a ideia, né? A gente trazer informação, assim, de uma forma leve, né? E falar daquilo que, de fato, as pessoas estão passando aí no dia a dia. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Queremos agradecer também aos patrocinadores, né, amor? Agora, por favor, fale aí dos patrocinadores. A Rio Foto, que dá nossas canequinhas aí, nossos presentes. Nossos convidados sempre recebem a nossa canequinha da Rio Foto, da AltaCast. E também a American Science, a melhor escola de inglês em Macaé. Você quer assistir aquele filme ou ouvir aquela música em inglês? A American Science é a solução. Beleza? Então é isso, fechamos o nosso episódio de hoje. Muito bom, muito obrigada e até o próximo episódio. Até breve, pessoal. Alô!